Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Vamos de polêmica. Polêmica. Primeiro, Renato Gaúcho mandando uma certa indireta, mas a polêmica não é nem tanto essa para Rogério Ceni com relação a gramado sintético. Eu quero saber sua opinião sobre gramado sintético. Você acha que é melhor jogar em gramado sintético ou grama normal? Eu vou falar minha opinião daqui a pouco, tá? Eu vou colocar aqui primeiro para vocês contextualizarem a fala de Rogério Ceni, para vocês entenderem como começou, e a resposta de Renato Gaúcho, que foi, ele não citou o nome, mas foi para Rogério Ceni, porque foi quem vem falando intimamente de gramado e sobre grama sintética. E vou dar minha opinião, quero saber a sua, tá? Outra coisa que eu vou trazer nesse vídeo é uma jornalista, Tainá. Ela simplesmente ataca Rogério Ceni, ela diz que Rogério Ceni é para deixar de birra, Tainá Reis, ela diz que é para Rogério Ceni deixar de birra com Biel. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que é unânime que Biel, na partida contra o Botafogo, tô falando do jogo contra o Botafogo, não jogou bem. Então eu não vi nada demais em Rogério Ceni ter tirado ele. E outra coisa, a própria fala, que eu vou colocar aqui para você daqui a pouco, sobre uma possível birra de Rogério Ceni com Biel. Mas vamos olhar os números de Biel. Biel praticamente joga todas as partidas, então não existe birra. Não existe birra entre Biel e Rogério Ceni. Rogério Ceni tem um esquema, ele tem os titulares que são definidos, a gente sabe qual é o time titular do Bahia, e Biel entra no decorrer dos jogos, e ele entra em praticamente todos os jogos. Eu vou trazer os números aqui para vocês. Então eu acho desnecessário, está criando polêmica, está se levantando uma polêmica, estão tentando desestabilizar e criar um clima no Bahia que não existe. Não existe clima ruim no Bahia, o clima é bom. Os últimos jogos do Bahia não foram jogos bons, o time não jogou bem. Acontece durante o campeonato a oscilação, com todos os times acontece essa oscilação. O Botafogo mesmo tomou 3 dentro de casa do Cruzeiro, tá? São oscilações que vão acontecer. E assim, estão tentando criar algo que não tem. E eu aqui me sinto na obrigação de tentar acabar com isso e não deixar com que vocês também vão nessa onda. Não existe birra, não existe clima ruim. O que existe é Rogério Ceni tem um esquema definido, que aí você pode gostar ou não, aí é um direito seu, e que ele segue as convicções dele. Ele segue as convicções dele. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, eu quero começar esse vídeo dando aquela passadinha lá no Bahia, como eu sempre gosto de fazer, porque o Bahia segue preparação, tá? Foco no Fluminense, bom dia, nação. Tá aí o Bahia que fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo. Segundo tempo deu uma caída sim, tá? Mas terminou trazendo um bom resultado. Mulheres de Aço treinam finalizações com foco na final. Tá aí, ó. Nossas guerreiras aí em busca do título, tá? Vamos lá, meninas, bora trazer esse título. Já subiu para a primeira divisão. Agora é simplesmente jogando em casa, tentar buscar esse título, entrar com foco, com fé, com raça, determinação e tentar buscar. E aqui, ó, Nascidos para Vencer. Esquadrão de Aço em Nascidos para Vencer. É o novo plano de sócio. Não achem que é contratação. Assim, é um novo plano de sócio. Se o Bahia vai fazer alguma surpresa extra, aí já é outros 500. Mas não foquem em contratação, que isso aqui, no momento, é sobre o novo plano de sócio do Bahia, que eles mudaram o nome, tirou o nome do... Não existe mais acesso garantido, não existe mais, e agora eles colocaram esse esquadrão aí, Nascidos para Vencer. Domingo é em Pituaço, tá aí as meninas, nossas guerreiras lindíssimas, vamos para cima, bora trazer esse título, meninas, eu acredito muito em vocês, eu vou fazer de tudo para estar lá. A grande final das Mulheres de Aço é domingo, 11 horas da manhã, em Pituaço, e a nação está mais do que convocada, ingresso 1 quilo de alimento para a Fundação José Silveira, vale título, compareça, bora nação, estarei lá coladíssimo, só se acontecer algum problema eu não puder ir, mas eu vou fazer de tudo para estar lá, tá? Agora deixa eu trazer para vocês aqui essa polêmica desnecessária que eu vou tentar, com a ajuda de vocês, obviamente, a gente acabar com isso, tá? Essa publicação tá aqui, ó,
lá na página do SMB. Olha o que a apresentadora Rogério fala. Ceni, olha aqui para mim. Porque olhando para mim, minha joia, você vai olhar para a torcida do Esporte Clube Bahia Não. e vai responder. Nesse caso, para mim, não. Por que você não coloca Biel em campo quando a gente precisa? E quando ele já está lá, driblando, marcando, movimentando e fazendo a magia acontecer, você tira. Deixa de birra, Ceni. Deixa o Biel jogar. Deixa o Biel ajudar ao Bahia ganhar. Tá certo? É um pedido dos tricolores. Eu estou só transmitindo. Estão bem de pertinho. Deixe de birra, Ceni, vá. Ajude a gente. Rogério Ceni, olha aqui para mim. Porque olhando para mim, minha joia, você vai olhar para a torcida do Esporte Clube. Desculpa, Tainá, mas nessa aí eu não tô com você não, viu? Você nessa aí não tá me representando não. Inclusive, os próprios torcedores do Bahia vieram aqui na publicação e colocaram, ó, você acha que Biel estava jogando bem ontem contra o Botafogo? Ele quase entregou o jogo no lance bobo, foi dar passe de cabeça e entregou a bola para o adversário. Convenhamos que nesse jogo contra o Botafogo, o jogo não era para Biel, não conseguiu vencer nenhum confronto contra o time adversário. Torcedor do Bahia que não enxerga isso é no mínimo mimizento. E outra coisa, quem criticou tá sendo na ponta esquerda no lugar de Biel é porque não enxergou que a intenção era segurar a ponta direita do Botafogo, que estava vencendo todos os confrontos para nosso lateral. Cerqueira mandou muito bem nessa, viu? Principalmente aquele Luiz Henrique do Botafogo. Tassiano estava marcando ele, tá? Entre outros, jogo contra o Botafogo, só não viu quem é cego que ele estava bem marcado, perdendo duelos 1x1 e sem conseguir ser efetivo nas jogadas. Então, gente, que bom que o próprio torcedor do Bahia está enxergando isso. E assim, eu critico muito o Ceni aqui, vocês sabem que eu não tô no negócio de passar pano, não tem isso comigo, mas a gente precisa ser coerente. Contra o Botafogo, o Biel não estava bem. Biel não estava bem. Ele fez a substituição devida. E Biel tem que parar de ficar toda hora que estiver saindo, ele ficar reclamando, porque ele vai. Aí sim ele vai estar criando um clima desfavorável para ele. Aí sim, porque querendo ou não, como o próprio Rogério Ceni disse, ele foi substituído porque ele estava no jogo, ele começou como titular, tá? E os números provam que o Rogério Ceni não tem birra com o Biel. Sabe por quê? Eu vou trazer aqui, ó, o Biel pelo Campeonato Brasileiro de 2024. O Bahia jogou 20 rodadas, 20 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Biel entrou em 18, Biel jogou 18. Biel jogou em 18, duas vezes como titular, certo? Marcou 4 gols, deu 4 assistências e 6 grandes chances criadas. O Bahia tem um time titular. Tem um time titular. Todo mundo sabe qual é o time titular do Bahia. E Biel, assim como Ademir, assim como o Depena, são jogadores que estão no banco de reservas e sempre estão entrando nas partidas. Então não existe birra entre Rogério Ceni e Biel. Ele coloca o cara para jogar a maior parte dos jogos. Não existe clima ruim entre o Bahia, não existe nada de ruim. O que existiu foi uma oscilação. O time do Bahia jogou mal algumas partidas e essa oscilação vai passar com o retorno de todos os titulares para o nosso clube, tá bom? Então, bora acabar com esse negócio aí e nada de ficar dizendo que tem clima ruim ou birra ou algo do tipo, que não existe nada disso. Bora lá, bora seguir o giro de notícias que eu quero trazer aqui agora para vocês. Olha só o que o Rogério Ceni falou sobre o gramado e veja o que Renato Portaluppi manda para ele. Boa noite, Rogério. O que representa esse resultado após sair atrás no placar no jogo contra o Botafogo, numa partida de mata-mata, onde a gente vê um Bahia voltar a jogar bem, coincidentemente um gramado sintético, a que ponto também isso tem ajudado a tua equipe a desenvolver um futebol melhor? Boa noite, eu acho que foram 8 minutos terríveis de não conseguir encontrar uma maneira de sair jogando, que estava relativamente simples de sair jogando hoje, e nós conseguimos se complicar nos primeiros 8 minutos, e depois que sofre o gol, aí muda de atitude o time e começa a jogar como a gente espera mesmo, que é como a gente treina, como a gente joga. Claro que é um jogo sofrido, porque o Botafogo é uma boa equipe, muita força, né, muita transição, hoje uma arbitragem boa, que deixou o jogo correr, e isso favorece muito ao Botafogo pela força física, pela característica de jogo, de muita transição, de muita velocidade, né, e o gramado, para mim, é melhor jogar num gramado sintético como esse, para nós, para o nosso futebol, do que jogar num gramado como que a gente joga. Lá nós nem conseguiríamos fazer um jogo como esse, de tanto passe, bola no pé. Então, assim, a gente reclama muito do gramado sintético de uma maneira geral, e que, claro, não é legal, é mais duro, desconfortável muitas vezes, né? Mas entre jogar num gramado sintético como esse e jogar na Arena Fonte Nova hoje, exceto, logicamente, pelo nosso torcedor, que é o que faz a diferença, eu tô falando do gramado em si, é muito melhor. É muito melhor pra gente jogar aqui. Você vê que hoje, diferentemente do primeiro jogo que nós vencemos o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, fizemos um segundo tempo de mais controle de jogo, não entregamos a bola pro Botafogo a todo momento. Claro, tem bastante coisa pra gente ajustar e melhorar, mas favorece se você dá mais velocidade no passe, você tem mais certeza de onde a bola vem. Na Fonte Nova não dá pra dar uma velocidade de jogo parecida como essa. Por isso que eu te falo que é um caso de se pensar. Se não fosse com um propósito político que tem de levar a seleção, eu acho que poderia se pensar em fazer um gramado sintético. Infelizmente, teria que se pensar, porque como o sol diz que não bate e não consegue recuperar a grama, para nós o jogo não flui da mesma maneira lá contra uma equipe ajustada como essa do Botafogo.
Bom, tá aí, palavra de Rogério Ceni. E aí, só para vocês contextualizarem, né? Rogério Ceni deu essa entrevista e Renato Portaluppi, o antigo Renato Gaúcho, que já foi até transmissão, já foi treinador do Bahia, olha só o que ele falou. Isso aqui foi, obviamente, respondendo também ao que Rogério Ceni disse, porque foi muito perto as entrevistas. Bora lá. E ainda que o clube nos proporcione, o Cruzeiro nos proporcione com a diretoria os voos fretados. Não tivesse voo fretado. E mesmo assim, não tem como recuperar o jogador. Eu não tenho tempo para treinar na parte tática. Eu treino aqueles 15, 20 minutos. Graças a Deus são jogadores inteligentes, se adaptam bem ao esquema. Eu queria ter uma semana cheia para poder treinar mais, para que a gente pudesse produzir ainda mais dentro do campo. Mas desse jeito, não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Então, pelo amor de Deus, né, não vem me criticar um jogador meu que está cansado. Porque só eu sei o que os meus jogadores estão passando. Só eu sei. Minha pergunta também é baseada nisso, Renato, nesse desgaste físico de viagens, dormindo mal, e essa sequência de jogos, né? O próximo jogo do Grêmio é na Arena da Baixada, grama sintética. Vai repetir esse mesmo time, com algumas trocas pontuais, ou pretende preservar mais gente? E até acoplado a isso, o Martim Braithwaite foi anunciado de forma oficial, dinamarquês. Ele já fica à disposição para esse jogo do fim de semana? Você falou bem, é mais um jogo, mais uma decisão que a gente tem pelo Campeonato Brasileiro, é pouco tempo para recuperar o jogador e grama sintética. O pior veneno para jogador de futebol é a grama sintética. Eu posso falar de boca cheia isso. O pior veneno é a grama sintética. E eu até peço para que muitos clubes tenham visto que estão pensando em colocar grama sintética, os jogadores precisam se unir. Os jogadores jogando na grama sintética, a conta vai chegar para eles. É uma grama aqui para você torcer o tornozelo, torcer o joelho, ter uma lesão séria, é fatal. E muitas vezes, as pessoas falam assim, vamos colocar grama sintética. Eu já falo para os meus jogadores, vocês precisam se unir, vocês precisam abrir a boca, vocês precisam dar suas opiniões para que vocês não gostem de jogar em grama sintética, porque é terrível para o jogador de futebol. Terrível para o jogador de futebol. Mas não sou eu que mando nos clubes, só que os jogadores aqui entram em campo. Daqui a pouco você contrata um jogador de 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, vai jogar numa grama sintética, tem uma lesão que fica um ano parado. Então tem que se pensar tudo nisso. Então não adianta nada. Eu acho que os jogadores têm que cobrar dos presidentes, das prefeituras, do estado, uma grama boa para jogar futebol. Agora, grama sintética, jamais. Enquanto o jogador... Bom, tá aí, Renato Gaúcho. Para mim, ele acabou dando não foi uma indireta agressiva, mas uma resposta a essa declaração de Rogério Ceni. Aliás, Rogério Ceni vem falando sempre sobre gramado, então tudo acabou se unindo. Eu, particularmente, prefiro que jogue em grama natural do que em grama sintético. A gente não pode esquecer de Kaique. Kaique sofreu uma lesão séria, com base em cima até do que o próprio Renato Portaluppi falou, sofreu uma lesão séria que até hoje não voltou ainda, tá? Jogando em grama sintética. Então eu, particularmente, eu acho que tem que ter uma grama natural, eu acho que é melhor. E os próprios jogadores, eu já vi muitos jogadores falando que preferem grama natural do que a grama sintética. Quero saber sua opinião com relação a isso. Tamo junto, nação. Até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia...